Isso é considerado te agregou pecado imperdoável ou te ajudou de alguma forma. É crucial ter cuidado com o que se diz sobre esse vídeo com mais pessoas que possam estar precisando de uma palavra. Associações ou grupos que falem de forma depreciativa sobre o movimento das notificações para receber os próximos vídeos. Isso pode levar à comissão deste pecado imperdoável. Que Deus te abençoe. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, Deus não pode salvar são aqueles que já morreram. É comum que muitas pessoas procurem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa após a sua morte. A salvação é possível apenas enquanto se está vivo. Após a morte, torna-se completamente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é apoiada pela verdade da palavra de Deus. A salvação é possível apenas em vida, e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora vocês possam entender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após esse sacrifício supremo, se alguém escolhe não acreditar, Deus não comprometerá seus princípios novamente. Concluindo, pergunto a você: você realmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento ideal. O arrebatamento é um tema amplamente discutido entre cristãos e até mesmo entre não cristãos. Não é apenas um evento futuro previsto, mas uma ocorrência profética que certamente acontecerá. O momento exato é desconhecido, mas aqui está o que sabemos. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 nos diz que, segundo a palavra do Senhor, nós, os que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que já dormem. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Este é o momento que aguardamos com esperança e fé. Ser arrebatado para encontrar o Senhor nas nuvens é, sem dúvida, uma experiência gloriosa que todo crente aguarda com grande expectativa. O arrebatamento é um evento destinado unicamente ao povo do Senhor, aqueles que colocaram sua fé na graça salvadora de Jesus e se afastaram de uma vida de pecado. Isso significa que, não importa quantas boas ações alguém realize na terra ou quão nobres sejam suas intenções, se alguém não é um crente vivendo para Deus, não será arrebatado quando o momento chegar. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá mais de uma vez, oferecendo uma segunda chance para aqueles que perderem a primeira. No entanto, a Bíblia não apoia essa ideia. Portanto, é crucial fazer tudo o que for possível para garantir que você faça parte dessa experiência gloriosa. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez e não será repetido. Ficar para trás significará enfrentar o caos e a perseguição do anticristo. Por outro lado, para aqueles que forem arrebatados, será o início de um reinado eterno com o Senhor. O relacionamento entre os crentes arrebatados e Jesus será eterno. Eles não apenas escaparão do perigo do inferno, mas também abraçarão e desfrutarão plenamente o que significa ter a vida eterna. O último inimigo, que é a morte, será julgado e vencido. Este vídeo explicará em detalhes o que é o arrebatamento. Peço que você acompanhe atentamente, pois isso fortalecerá sua fé e removerá qualquer medo sobre o arrebatamento do seu coração. A palavra arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras onde Deus remove todos os crentes em Cristo Jesus da terra, abrindo caminho para que seu justo julgamento seja derramado durante o período de tribulação. É importante observar que a palavra arrebatamento não é mencionada explicitamente em nenhum lugar da Bíblia. No entanto, vários versículos em diferentes partes das Escrituras apontam para a ocorrência deste grande evento. Exemplos desses versículos são encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, bem como nas epístolas e outras partes do Novo Testamento. Esses textos confirmam a ocorrência profetizada que chamamos de arrebatamento. Devido à importância desse evento futuro, muito se ensinou sobre o arrebatamento. Esses ensinamentos geraram uma variedade de opiniões e interpretações. Uma crença significativa, mas equivocada, associada ao arrebatamento é a de que muitos acreditam que ele e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, as Escrituras não apoiam essa visão.
A Bíblia afirma claramente que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos separados. Vamos esclarecer algumas diferenças fundamentais entre o arrebatamento e a segunda vinda. Durante o arrebatamento, todos os crentes encontrarão Jesus nas nuvens, como descrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Por outro lado, na segunda vinda, todos os crentes arrebatados retornarão com o Senhor à terra. Esse retorno tem o propósito de julgar aqueles que permaneceram na terra e não receberam a marca da besta, derrotar o anticristo e Satanás, e reinar por 1000 anos, conforme relatado em Apocalipse 19 e 20. Essa é uma diferença significativa entre os dois eventos. O arrebatamento, como definido anteriormente, será o momento em que os santos serão removidos da terra para encontrar o Senhor nas nuvens. Em contraste, a segunda vinda é o evento em que o Senhor retorna com todos os crentes que foram arrebatados para julgar aqueles que permaneceram na terra e aprisionar o diabo por 1000 anos. Em segundo lugar, o arrebatamento será um evento instantâneo, ao contrário da segunda vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 15 horas e 52 está escrito: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, enquanto a segunda vinda será um evento visível para todos, conforme Mateus 24 horas e 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Em terceiro lugar, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, mas a segunda vinda de Cristo não acontecerá até que certos eventos proféticos do fim dos tempos tenham sido cumpridos. Isso significa que o arrebatamento precederá a segunda vinda. Existem várias interpretações e escolas de pensamento sobre o conceito do arrebatamento, mas a Bíblia continua sendo a fonte mais válida e precisa de informações sobre esse evento do fim dos tempos. Uma ideia errônea comum sobre o arrebatamento é a suposição de que ele é destinado apenas a pessoas boas e morais. As Escrituras ensinam e confirmam que o arrebatamento é para os crentes em Cristo Jesus. Você pode ser um cidadão exemplar, generoso e respeitador da lei, mas se não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, temo que você pode ficar para trás no arrebatamento. A Bíblia oferece grande esperança e conforto, especialmente para aqueles que perderam entes queridos que eram crentes em Cristo. As Escrituras declaram que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, se você tem um ente querido que faleceu e era um fiel crente em Jesus Cristo, trago boas notícias. Eles ressuscitarão primeiro e terão a esperança de estar com o Senhor no ar durante o arrebatamento. Isso é um motivo de grande encorajamento e alegria. Agora você pode se perguntar: é possível se preparar para o arrebatamento? Como posso me preparar para esse grandioso evento? A resposta é um retumbante sim. Vou compartilhar como se preparar para o arrebatamento. Uma forma de estar pronto é viver uma vida de fé e justiça. Lembre-se da pergunta que Jesus fez a seus discípulos em Lucas 18 horas e 8. Todavia, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Portanto, amados, dediquem-se a coisas que edificam sua fé e motivem você a viver uma vida justa. Não permita que ninguém o desanime quanto à necessidade de viver na fé e na justiça. Certifique-se de que você não está apenas falando sobre pureza, mas também vivendo-a conforme o Senhor lhe concede graça e sabedoria. Outra maneira de se manter preparado para o arrebatamento é estudar e entender os ensinamentos bíblicos enquanto vivemos em estado de prontidão. É crucial estudar a palavra de Deus e aprender seus princípios por conta própria. Todo crente que se dedica ao estudo da palavra de Deus torna-se um trabalhador que não precisa se envergonhar, capaz de aplicar corretamente a palavra da verdade em todas as áreas da vida. É essencial ler, estudar, entender e aplicar a Bíblia, evitando a busca por novas revelações que, embora possam parecer excelentes, desviam-se da sincera verdade da palavra de Deus. Uma lição que é excessivamente complexa, mística ou ambígua não é necessariamente verdadeira. Na maioria das vezes, a verdade da palavra de Deus é apresentada de maneira simples para que todos possam estar completamente equipados para toda boa obra. Outra maneira importante de se preparar para o arrebatamento é permanecer em uma comunidade de crentes genuínos. Provérbios 27 nos diz: assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro. Viver em comunidade com outros crentes é crucial. Como diz o ditado popular, a segurança na multidão. A Bíblia nos encoraja a não negligenciar a reunião com outros crentes e a garantir que nada nos isole da comunhão.
O isolamento da comunidade de crentes não vem de Deus, mas sim de um truque do inimigo. A quarta maneira de se preparar para o arrebatamento é orar por orientação e força enquanto vivemos nestes últimos dias. A oração é uma das maneiras de permanecermos conectados ao Senhor, especialmente em momentos em que nos sentimos sozinhos nesta jornada celestial. Ore ao Senhor por orientação e força. Pois a nossa própria força pode falhar, mas com o preparo do Senhor, não vacilaremos. Em conclusão, enquanto você dá passos para se preparar para o arrebatamento, lembre-se de que Deus está colocando sinais ao longo do caminho para nos guiar. A Bíblia não especifica claramente quando o arrebatamento ocorrerá, mas fomos alertados e ensinados a estar atentos aos sinais dos últimos tempos. Jesus mesmo nos instruiu sobre esses sinais e a necessidade de permanecer vigilantes nos últimos dias. Jesus falou sobre esses eventos. Portanto, à medida que esses sinais se manifestam em nossos dias, seria sábio prestar mais atenção nas Escrituras do que nunca. É crucial focarmos nas diretrizes que Jesus nos deixou sobre como conduzir nossas vidas nos últimos tempos. Como ele disse em Mateus 24:33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Neste vídeo, compartilharei 3 ensinamentos vitais de Jesus e como eles se aplicam de maneira prática e direta à nossa vida cristã diária. O primeiro conselho de Jesus encontrado em Mateus 24:46 nos diz que seremos abençoados se formos encontrados fazendo seus comandos quando ele voltar. Jesus, ao orientar os crentes sobre sua volta, destacou que a verdadeira fidelidade está em ser encontrado fazendo assim. Quando o Mestre voltar, ele prometeu que aqueles servos fiéis seriam abençoados. Mas o que significa ser encontrado fazendo assim? O que exatamente o servo, o crente que segue Jesus, deve estar fazendo quando o Senhor voltar? Permanecer seguro nesses últimos dias significa ser encontrado fielmente realizando as tarefas que o Senhor nos confiou como crentes. Isso implica que não devemos negligenciar a missão que Ele nos confiou até sua gloriosa volta. Jesus esclareceu essa ideia através da parábola dos talentos. Ser encontrado fazendo assim significa estar ativamente engajado e dedicado à missão que nos foi confiada, realizando-a com excelência enquanto vivemos na sincera expectativa do retorno iminente do nosso Mestre. Algumas das responsabilidades que nos foram confiadas incluem pregar o Evangelho. Jesus instruiu cada um de seus seguidores a pregar a mensagem do Evangelho como parte da grande comissão. Este é um chamado a todos que colocaram sua fé em Jesus para estarem ativos na missão de levar o Evangelho a todos ao nosso redor. Nosso compromisso em espalhar a mensagem do Reino de Deus para aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo deve ser firme, independentemente dos obstáculos e desafios que encontramos. Fazer discípulos. Além de espalhar o Evangelho, Jesus nos comissionou a fazer discípulos. Esta tarefa está claramente descrita em Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, a necessidade de discípulos é imensa, e Jesus chama cada um de seus seguidores para multiplicar discípulos, facilitando assim o trabalho de seu reino. Somente um discípulo pode fazer outro discípulo. Há uma necessidade urgente de trabalhadores dedicados no reino de Deus hoje. À medida que nos esforçamos para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a amá-lo, servi-lo e apresentá-lo, estamos, de fato, cumprindo o mandato de Jesus. Ao fazer isso, comprometemo-nos a ser encontrados fazendo assim no momento da volta do Senhor. Uma das diretrizes cruciais que Jesus nos deu para viver bem nestes tempos finais é manter sempre uma alta vigilância espiritual, evitando distrações que nos desviem do verdadeiro caminho. Como diz Marcos 13:33 na versão amplificada, estejam atentos, fiquem acordados e orem, pois vocês não sabem quando virá o tempo. Para um cristão estar em guarda significa estar atento e dedicado à oração. Devemos, amados santos, permanecer sempre vigilantes, não sucumbindo ao sono espiritual. Esta é uma exortação para mergulhar mais profundamente na prática da oração enquanto aguardamos o retorno do Mestre. No lugar da oração, encontramos graça, conforto e paciência, elementos essenciais para enfrentar os desafios desses últimos dias, escapando de armadilhas e enganos. Os desafios atuais exigem que você e eu dediquemos tempo de qualidade ao Senhor em oração diária. Pergunte a si mesmo, como está a sua vida de oração? Quanto tempo você dedica à oração todos os dias?
Entenda que é crucial orar continuamente para compreender a vontade de Deus para você e as ações que Ele deseja que você tome neste momento. Comunicar-se com Deus nos proporciona uma vantagem contra os inúmeros planos de Satanás. Muitos cristãos ainda não perceberam que o mundo está mudando diariamente para alinhar-se com a agenda do anticristo e que Satanás está comprometido em desviar o maior número possível de santos. Mas lembre-se, ele é um enganador. Dedicar tempo de qualidade à oração diária nos mantém acordados e atentos ao chamado de Jesus para a consciência de seu retorno. Dormir na busca por manter nossa vigilância nesses últimos dias é ignorar este conselho vital para estar atento e alerta, pois não sabemos a hora exata de seu retorno. Em Marcos 13h35-36, está escrito: portanto, fiquem atentos, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se ele vier de repente, não deixe que ele te encontre dormindo. Este aviso é claro: devemos evitar a insensibilidade espiritual. Aqui, dormir não se refere ao descanso físico, mas a um estado de insensibilidade e negligência espiritual. Portanto, neste período de incertezas e transformações, é essencial que sigamos fielmente este conselho de vigilância e oração. Não conhecemos o momento preciso do retorno divino. Manter-se espiritualmente acordado e alerta é fundamental para não ser pego de surpresa e estar pronto para enfrentar os desafios que nos aguardam. Jesus, em suas instruções sobre como viver nesses últimos tempos, enfatiza a importância de não se tornar indiferente ou negligente em relação às coisas do reino de Deus ou ao iminente retorno de Cristo. Ele nos exorta a permanecer vigilantes, pois não sabemos a hora de seu retorno. Não devemos nos deixar levar por tendências passageiras ou esquecer seus avisos. Cada crente é encorajado a estar em guarda, esperando com esperança o retorno do Senhor, tomando medidas conscientes para estar atento a qualquer coisa que possa ameaçar nosso foco ou compromisso espiritual. Estar em guarda significa estar ativamente comprometido em proteger as convicções do nosso coração e nossa fé em Jesus, priorizando tudo o que glorifica e rejeitando qualquer coisa que desvie nosso coração dele. O terceiro conselho de Jesus é encontrado em Lucas 21, versículos 34 e 35. Ele nos adverte severamente para que nossos corações não sejam sobrecarregados com dissipação e as ansiedades da vida, pois aquele dia pode nos surpreender repentinamente como uma armadilha. Jesus nos alerta para o perigo da enganação de um estilo de vida frívolo e desenfreado que pode se tornar comum nos últimos dias. Lembramos que eventos semelhantes ocorreram nos dias de Noé, em Sodoma e Gomorra, e até mesmo na Babilônia antes de sua destruição. A Bíblia relata que antes desses eventos, as pessoas estavam tão absorvidas em suas vidas, comendo, bebendo e se casando, que se esqueceram de Deus e de seus avisos. Hoje, estamos em uma situação semelhante, com muitos gradualmente se esquecendo de Deus e se voltando para as mentiras e enganações espalhadas pelo inimigo através de influências, mídias e até mesmo governos. Jesus também advertiu que alguns poderiam se desviar não necessariamente por causa do pecado, mas devido às ansiedades da vida. Assim, é necessário estar vigilante quanto às pressões que enfraquecem a fé. Embora enfrentemos tempos difíceis, não devemos permitir que nada esfrie nossos corações em relação a Deus, independentemente das circunstâncias. Não deixe que a ansiedade o afaste de sua fé. Ao contrário, deixe que sua fé o liberte da ansiedade que domina tantos nestes dias. Queridos amigos, após ouvir esses conselhos do próprio Senhor Jesus, qual deve ser nossa reação? De acordo com a segunda carta a Timóteo 3:1-5, vivemos tempos difíceis. Nos últimos dias, as pessoas se tornarão egoístas, avarentas, presunçosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, brutais, não amantes do bem, traidoras, precipitados, vaidosas, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus. Manterão uma forma de piedade, mas negarão seu poder. Devemos evitar tais pessoas. Esta orientação é cristalina. Devemos distinguir e nos separar do resto do mundo, evitando qualquer associação ou grupo que apresente apenas uma forma exterior de piedade, mas que, na realidade, vive de maneira contrária ao poder de uma vida piedosa. Em outras palavras, suas ações ou endossos são reflexos diretos de uma vida de desobediência à palavra de Deus. Se olharmos para o futuro com esperança e expectativa pela volta do Senhor, devemos nos apegar firmemente à nossa profissão de fé e lutar zelosamente pela fé que nos foi confiada. Vamos permanecer estáveis, firmes e inabaláveis, lembrando que, quando o Senhor retornar,
Ele recompensará todos aqueles que mantiveram seu olhar fixo nele e viveram suas vidas para agradá-lo. Em Apocalipse 22:12, está escrito: Eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Você já pensou no que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa que você preservaria se estivesse a minutos de enfrentar a eternidade? Se você já teve uma experiência de quase morte, sua visão da vida muda radicalmente. Naquele exato momento, nada mais parece importar exceto uma coisa essencial: Cristo Jesus. Diante da morte, torna-se evidente que, em meio a todas as nossas buscas e conquistas terrenas, é a nossa união com Cristo, possibilitada por sua obra na cruz, que carrega um significado genuíno. Junte-se a mim enquanto exploramos esta mensagem profunda e examinamos a verdade eterna da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos oferecer a certeza da vida após a morte. Esta é uma mensagem de suma importância, e Deus deseja que você a receba com total atenção. Não deixe que nada passe despercebido. Abra seu coração para recebê-la agora. Nunca sabemos o que pode acontecer depois deste momento. Como destacado em Gálatas 6:14, nosso maior orgulho deve residir na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Diante da eternidade, todas as nossas buscas e ambições mundanas perdem seu valor e tornam-se insignificantes. Vamos refletir um pouco sobre uma pessoa prestes a enfrentar a morte, pois isso oferece um paralelo marcante com nossas próprias vidas. Considere um empresário que planejou meticulosamente uma reunião de negócios para a próxima semana. Ao encarar sua morte iminente, à medida que sua vida se desenrola diante de seus olhos, aquela reunião se torna um pensamento distante e irrelevante, perdendo seu valor. A busca incessante por riqueza deixa de dominar seus pensamentos, e até mesmo sua paixão pelo time de futebol favorito desvanece em comparação. Sua casa adorada, outrora vista como um tesouro, agora parece uma posse trivial. Amigos, isso é um lembrete tocante de que as coisas pelas quais lutamos e às quais damos tanta importância, no final, não têm relevância diante da eternidade. Dinheiro, posses materiais e até mesmo nossas conquistas mais queridas são efêmeras comparadas à pergunta fundamental de onde passaremos a eternidade. A única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo, pois ela desempenha um papel crucial na determinação de nosso destino eterno. É essencial levar essa lição a sério, pois ela se aplica a cada um de nós. A morte é uma realidade inevitável que virá para todos, e no momento em que se aproxima, todas as nossas preocupações temporais e prioridades mal direcionadas desaparecerão como fumaça. No fundo, sabemos dessa verdade, mas frequentemente falhamos em priorizar nosso relacionamento com Deus, perdidos na busca por sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas. Não devemos perder de vista o que é eterno. Que esta revelação sirva como um chamado para despertar, encorajando-nos a reavaliar nossos valores e reajustar nossas prioridades, refletindo sobre os mistérios da vida após a morte. Levanta questões profundas. O que acontece no final de nossa jornada terrestre? O que nos aguarda além do limiar da morte? Existe um reino chamado purgatório, ou simplesmente entramos em um sono até o prometido dia da ressurreição? Hebreus 9:27 oferece uma resposta clara, afirmando: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A palavra de Deus desfaz qualquer noção de um estado intermediário após a morte e enfatiza a realidade do juízo que segue nossa vida na terra. A ideia de purgatório é substituída pela certeza do juízo divino após nosso tempo na terra. Amigos, ao percebermos a inevitabilidade deste julgamento iminente, nossas vidas mudarão drasticamente. O entendimento de que seremos avaliados por um Deus santo e eterno, que examinará meticulosamente cada detalhe de nossa existência, nos leva a adotar uma forma diferente de viver. Saibam que até mesmo as palavras que falamos serão minuciosamente analisadas e julgadas. Meu querido amigo, o juízo está à porta, espreitando no horizonte. Neste juízo, um fator crucial determinará o destino de nossas almas. Em breve, veremos qual é esse fator. Em 1 Coríntios 1:18, revisitamos o tema da cruz. Pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Reflita novamente sobre estas palavras. A pregação da cruz, a cruz de Jesus,
pode parecer absurda para aqueles que estão em perdição, mas para os salvos, representa o poder de Deus. A cruz mais uma vez se destaca, diferenciando aqueles que seguem o caminho da perdição daqueles que estão no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão de nossos pecados. Sem os eventos naquela cruz e a subsequente ressurreição, a salvação não teria sido possível para ninguém. Como nos lembra o capítulo 6 de Gálatas, a declaração enfática do apóstolo Paulo, longe de mim, atua como um princípio orientador para centrarmos nossas glórias exclusivamente em Cristo. Ele nos convida a direcionar nosso olhar para Jesus, fixar nossos olhos na cruz e depositar nossa confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. A cruz se ergue como um farol de esperança e um lembrete do amor e sacrifício incalculáveis que garantiram nossa redenção. Em nossas vidas diárias, estamos constantemente distraídos e tentados a nos afastar do verdadeiro significado da cruz. Seduzidos pelo apelo das conquistas mundanas, envolvidos na busca por ganhos pessoais e atraídos pelos prazeres passageiros desta vida, muitas vezes perdemos de vista o valor eterno da cruz. Diante da eternidade, essas buscas tornam-se insignificantes comparadas ao impacto duradouro da cruz. Ela se destaca como o elemento central que diferencia os que estão perecendo dos que estão sendo salvos e serve como a base para o perdão dos pecados. À medida que navegamos pelas complexidades da vida, o ensino dos apóstolos permanece um firme chamado para fixar nossos olhos no poder transformador da cruz. Devemos refletir sobre a verdade contida nesses versículos enquanto consideramos a realidade do iminente julgamento e o poder transformador da cruz. Em um mundo repleto de disputas por nossa atenção, enfrentamos uma infinidade de distrações que buscam desviar nosso foco da cruz. A importância de manter a cruz no centro de nossas vidas é um lembrete constante para não nos perdermos nas trivialidades e ilusões passageiras, mas buscar o significado profundo e eterno que ela representa. A sociedade frequentemente nos incentiva a focar em nossa própria bondade, exortando-nos a nos orgulhar de nossos atos e de nossa justiça pessoal, promovendo a ideia de autossuficiência baseada na confiança em nossa bondade percebida, perpetuando uma visão distorcida que desconsidera a verdade mais profunda da nossa condição humana. Frequentemente ouvimos sussurros que nos lembram de todas as nossas boas ações, nossa bondade, amor, responsabilidade com as contas, apoio à comunidade e cuidado com a família. Somos elogiados por nossa justiça moral e por seguir a lei, levando muitos a acreditar que são, de fato, boas pessoas. Essa mentalidade é comum entre muitos ao redor do mundo, inclusive entre aqueles que não acreditam, falhando em reconhecer sua própria natureza pecaminosa e as graves consequências que dela decorrem. Muitos não estão cientes do que Romanos 3:23 tenta nos ensinar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou novamente em Romanos 6:23, onde lê-se: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Todos nós somos pecadores. A Bíblia nos ensina que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. No entanto, a ilusão engana as pessoas, dando-lhes uma falsa percepção de justiça, afastando-as da salvação até que seja tarde demais. A compreensão limitada do pecado, vista apenas como crimes hediondos ou transgressões graves, é desafiada pela mensagem do Evangelho, que aponta para cada um de nós e declara que todos nós estamos aquém da glória do Todo-Poderoso. O Evangelho apresenta uma mensagem direta e impactante, revelando uma verdade perturbadora. Toda pessoa, não importa o quão respeitada pela sociedade ou considerada virtuosa, é pecadora aos olhos de um Deus Santo. Muitos ficam surpresos com isso. Avaliando firmemente sua condição moral, rejeitam veementemente a ideia de serem rotulados como pecadores. Em vez disso, preferem se apegar à ilusão de sua própria justiça. Assim, a mensagem do Evangelho torna-se ofensiva para eles e difícil de compreender, um verdadeiro tropeço. Isso ocorre porque eles não estão dispostos a aceitar a realidade de sua necessidade de salvação. A ideia de redenção parece-lhes tola, um conceito insignificante que é facilmente descartado. Muitos buscam conforto em suas conquistas, atos de caridade e justiça moral, acreditando que tais ações louváveis são suficientes para assegurar sua posição diante de Deus. Eles são seduzidos pela crença enganosa de que a mensagem da cruz é desnecessária, confiando que podem alcançar a salvação por meio de seus próprios esforços e méritos. O mundo reforça essa ilusão, perpetuando a mentira de que a cruz é irrelevante em nossas vidas. No entanto, é crucial resistir a essa falsidade e aceitar a verdade desconfortável de que nossa bondade por si só é insuficiente.
devemos reconhecer que nossa própria justiça não é suficiente para nos redimir. Não há necessidade de procurar mais exemplos para perceber a crescente cultura de desrespeito pela vida humana no mundo atual. Basta pegar um smartphone e navegar na internet para encontrar a hostilidade que permeia o planeta. Observamos um aumento sem precedentes em assassinatos, conflitos armados e atos de terrorismo, mais do que em qualquer outro momento dos últimos 90 anos. Mais vidas foram perdidas em guerras do que nos 500 anos anteriores combinados. Somente no último século, estima-se que 203 milhões de pessoas perderam suas vidas em guerras, e somente na última década, aproximadamente 2 milhões de crianças foram assassinadas e outras 4 a 5 milhões ficaram deficientes devido a conflitos. Diante dessa realidade, é difícil não pensar que o julgamento divino está próximo. Mas, independentemente de o arrebatamento acontecer primeiro ou de partirmos deste mundo para a eternidade, a questão crucial permanece. Estamos preparados para encontrar nosso Criador como estamos agora? Temos um relacionamento com Jesus? Deixe de lado as preocupações desta vida. No final, o que realmente importará é a sua conexão com Jesus. Não importa o seu saldo bancário ou status social, seguidores no Instagram ou outras redes sociais, mas quão preparada está a sua alma. Vamos entregar nossos corações ao Senhor neste momento, nos arrepender e permanecer firmes na verdade, independentemente do custo. Oremos para que Deus guie nossos corações para as coisas do Espírito e nos liberte dos laços da corrupção que dominam o mundo. Que nosso amor por Deus se torne nossa principal motivação e nos conceda certeza sobre nossa eternidade. Você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, escolhe não salvar algumas pessoas? Essa pergunta abre um panorama intrigante sobre o amor divino. Enquanto vasto e inquestionável, Deus permanece firme em seus princípios. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que a vontade de Deus abrange a todos, independentemente de gênero, idade ou etnia. Ansiando pela salvação de cada um, as Escrituras Sagradas confirmam isso em 1 Timóteo capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe dessa salvação? No vídeo de hoje, revelarei 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos nesse caminho espiritual. Em outras palavras, falarei sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É vital prestar atenção. Muitos de nós podemos estar inadvertidamente sob obstrução em nosso caminho para a redenção. Portanto, permaneça vigilante e reflita. Algum desses perfis ressoa com sua jornada espiritual? A resposta pode ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Convido todos a assistir a este vídeo completo, participar das orações e receber abundantes bênçãos para você, suas famílias e amigos. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, peço gentilmente que você mostre seu apoio. Curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Amados fiéis, enfrentamos uma verdade inquietante: nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta realidade é um aviso, especialmente para aqueles que frequentam a igreja diligentemente. Não é apenas a presença nas celebrações de domingo, a participação ativa na comunidade, a oferta de dízimos, ter um título cristão, falar piedosamente ou até mesmo o batismo que garante a salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21-22, nos traz o severo aviso de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos acreditarão que realizaram milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Esta mensagem é um convite para cada um de nós refletir sobre nossa verdadeira posição perante o trono divino no dia do julgamento. Perguntem a si mesmos: se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, revestidos de sua justiça, sem mácula diante dele? Contemplar isso não é apenas importante, é essencial para nossa jornada espiritual. Sinta-se abençoado por estar aqui, participando deste vídeo, em um momento tão crucial. Como 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 nos lembra, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com o que fez enquanto no corpo, seja bom ou mal. Agora vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é composto por incrédulos. Mas quem são eles?
Eles são aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. O único caminho para a redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto pela fé em Deus e crença em seu Filho, Jesus Cristo. A conhecida passagem de João 3:16 destaca que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, e é por isso que a descrença é tão perigosa. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por meios diferentes de Jesus Cristo. João 5:40 afirma que alguns se recusaram a vir a Jesus para ter vida. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Atos 4:12 nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem inteligência, poder, dinheiro, boa aparência, ou mesmo família ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou por nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus abordou diretamente esses indivíduos em Mateus 23:3. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando entrar. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos, eles se apresentam na igreja com vestimentas apropriadas, levantando mãos santas para Deus. No entanto, nos fins de semana, eles se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em suas ações e pensamentos. Eles podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que comprovem a fé que professam. Estão à porta do reino, mas não entram e ainda impedem outros de entrar. No Evangelho de Lucas capítulo 18, 9-14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e desprezava os outros. Em contraste, Jesus elogiou a atitude humilde do coletor de impostos que, consciente de seus pecados, implorou pela misericórdia de Deus. Esta narrativa ilustra o aviso bíblico contra a autojustificação. Em Efésios 2, 8-9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça mediante a fé, e não é algo que possamos alcançar ou nos vangloriar. A quinta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. 2 Pedro 2, 20-22 fala claramente sobre eles, dizendo: se alguém, depois de conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se envolve novamente com o mundo e é vencido, sua condição final é pior do que a primeira. Isso ressalta a seriedade de se desviar do caminho da verdade. Depois de tê-la conhecido, esses indivíduos se encontram em uma situação pior no final do que no início. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, voltarem as costas ao mandamento sagrado que lhes foi entregue. É como descreve o provérbio: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. A Bíblia nos mostra o retrato daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que no final revelam sua verdadeira natureza e voltam a elas. Uma porca lavada continua sendo uma porca. Essas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas que eventualmente revelam seus verdadeiros eus, retornando ao mundo e suas tentações porque, na realidade, nunca tiveram fé. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os blasfemadores. Pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus aborda este tópico em Mateus 12, versículos 31 e 32, onde ele adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na era vindoura. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombam do Espírito Santo e menosprezam sua manifestação.